Boa noite. É um prazer estar aqui, tentando esclarecer sobre uma patologia, tanto depressão quanto transtornos de ansiedade, que dominam tanto esse ano e nosso presente século. Por que tratar desse tema? Primeiro, porque temos 800 mil mortes ao ano. É uma morte a cada 40 segundos. Segundo, porque para cada morte existe 19 tentativas. Terceiro, porque com a parte clínica e com acompanhamento, a gente consegue salvar todo esse pessoal. Quarto, porque é uma doença, são doenças potencialmente curáveis, totalmente curáveis. Quinto, por toda a evolução da área médica nesses últimos anos. A genética, que ficou pronto no ano 2003, mostrou que a gente não é escravo de uma determinada doença. Nós, não é porque albergamos um gene que nós vamos ter aquela patologia. O gene não é Deus, não é soberano. O gene não exerce influência de 100%. O gene precisa da epigenética para se manifestar. O gene só tem autoridade em 30%, quase nada. Então isso, com a epigenética, com 70%, controlando a parte genética, 30%, abriu-se um descortinar amplo de possibilidades. Imagine você dominando a parte genética, curar doenças como hipertensão, quantos curados? Diabéticos, quantos curados? E todas essas doenças crônicas, inúmeras, todas a epigenética consegue curar. Então hoje, eu vou dar uma pincelada sobre o que a gente pode fazer nessas doenças que eram consideradas crônicas e que a medicina hoje tem um potencial arsenal para a cura completa desses quadros. Mas vamos começar então. Tudo começa no aparelho digestório ou digestivo, é a mesma coisa. Estômago, fígado, vesícula, pâncreas, intestino e adrenais. Tem que funcionar harmonicamente, homogeneamente. O aparelho digestório comanda o nosso cérebro, como comanda nosso corpo. Como o solo nosso é um solo onde predominou uma agricultura, uma só agricultura, praticamente um solo onde não há diversidade, o solo perdeu muitos nutrientes. Fora isso, nós temos problemas no trato digestivo que levam-nos a uma desnutrição. Quais são esses problemas? Um dos problemas é a disbiose. Disbiose é o aparelho digestivo não estar em harmonia plena, em sincronia, como se fosse uma orquestra. Estômago, fígado, vesícula, pâncreas, intestino e adrenais. A gente chama de disbiose. A disbiose provoca a desnutrição. Quantas pessoas que têm sobrepeso e têm problemas de desnutrição? Quantas? Quantas pessoas que têm doenças insolúveis e são desnutridas? O que afeta essa disbiose? A disbiose, nós temos que ver a carga parasitária. Muitas vezes é um verme a nível de intestino, uma tênia solium, tênia saginata, do porco, do boi, uma toxoplasmose, uma doença infecciosa viral, bacteriana, fúngica, que está prejudicando a carga parasitária. Carga parasitária leva a déficit nutricional.
Radiações eletromagnéticas. Nós somos bombardeados a todo instante com essas radiações, pelo celular, pelo computador. As radiações emitem ondas de ouro, de níquel, de urânio. E o nosso cérebro fica totalmente perturbado junto com o aparelho digestivo. Fora essas radiações eletromagnéticas, os metais pesados, mercúrio, alumínio, chumbo, níquel, arsênico, cádmio, que hoje a gente encontra no nosso dia a dia. Então nós temos que ver o que está provocando intolerâncias alimentares, intolerâncias ao glúten, intolerância à lactose, o açúcar do leite, intolerância à caseína, proteína do leite. Nós sabemos que a proteína do leite, por exemplo, as vacas nossas são holandesas, é caseína A, que é uma caseína muito alergênica, enquanto que os outros países têm vacas da Noruega ou da Dinamarca, que são caseína B, menos alergênicas. E quem tem intolerância à lactose, tem intolerância ao glúten, geralmente são reações cruzadas. E isso acaba repercutindo na parte nutricional nossa. Outro problema que gera esse desequilíbrio é a gastrite atrófica. Pouca produção de ácido clorídrico pelo estômago. Você procura um profissional com dor de estômago, azia, queimação, empachamento pós-alimentar, gases, e ele já pensa imediatamente excesso de ácido clorídrico. Excesso de ácido clorídrico ocorre em 1% dos casos na síndrome de Zollinger-Ellison, um caso raríssimo. Eu nunca peguei um excesso de ácido clorídrico. Essa pouca produção de ácido clorídrico começa a partir de 35 anos e ocorre um declínio ao longo de anos e anos, décadas e décadas. O ácido clorídrico é fundamental para a quebra, para a digestão, para o processamento de todos esses nutrientes. Aí o médico, vendo você, passa um antiácido, hidróxido de alumínio. Alumínio, um metal pesado, extremamente tóxico, desloca o ferro, provoca cansaço, fadiga, indisposição, sonolência, desânimo, prostração, dores nas pernas. E aí é rotulado como depressivo. O médico passa cimetidina, famotidina, ranitidina, omeprazole, lanzoprazole, enzoprazole, os prazoles da vida, cancerígenos ao extremo, todos os trabalhos mostrando. Aliás, abrindo só um parêntese aqui, tudo que eu estou falando hoje tem ampla revisão bibliográfica. No Google acadêmico, 12 milhões de trabalhos científicos, 60 mil trabalhos científicos ao ano. Infelizmente, a classe médica tem que estudar bastante, a maioria não tem tempo para isso. Encontra-se também no PubMed, uma outra plataforma com 4 milhões e meio de trabalhos científicos. É muita coisa. Mas, quando o médico passa esses antiácidos, esses bloqueadores de ácido, acabam prejudicando mais ainda a parte nutricional. É um chute no escuro e vai acabar lesando o cérebro, causando depressão, transtornos de ansiedade. O que a gente faz? Primeiro, a gente acidifica o estômago. Vinagre de maçã a 6%. Esse vinagre compra-se em loja de produtos naturais. Pega-se uma colher de sopa em um copo de água, toma-se no almoço e no jantar. Todos os dias. Vocês estão colaborando para a acidificação do meio estomacal. Ou cloridrato de betaína, uma planta que acidifica o estômago também. E para a desbiose, aquele problema lá em cima, que eu tinha te falado, da regulação de todos os órgãos digestivos, nós usamos a pancreatina, um pool de enzimas pancreáticas, para quebrar, digerir, processar e assimilar melhor todos esses nutrientes. Porque o que acontece aqui
é que você joga 70%, 80% de tudo que você consome fora. E absorve 10%, 20%, 30% apenas. A alcalinização do sangue. A alcalinização do sangue é uma coisa extremamente bem vista. Usar um copo de limão pela manhã com canudinho, para não estragar a sua dentina, porque o limão entra muito ácido, um pH de 1,6, enquanto o pH do seu estômago é 1,4. O pH do seu sangue é de 7,35 a 7,45. Todo o nosso corpo, ele funciona harmonicamente em ambiente alcalino. E tudo que a gente come, proteínas e carboidratos, são ácidos, 90%. Então, o limão, ele praticamente passa pela cavidade bucal, pelo esôfago, estômago, tirando refluxo, tirando azia, tirando queimação. E a hora que ele chega no piloro, que é a transição do estômago para a primeira porção do seu intestino, que é o duodeno, o piloro está fechado, porque o piloro depende de ácido. E nós não temos ácido. Então, esse limão abre esse piloro e faz com que a comida escoe até a primeira porção do seu intestino, que é o duodeno. E o refluxo acaba. Mas o limão não para por aí. O limão, em 10 minutos, está na sua corrente sanguínea. E os 9 nutrientes que o compõem são alcalinos. Torna-se o nosso sangue alcalino. Sangue alcalino, não cresce doenças. Células malignas fogem, têm medo. Sangue alcalino, todo o seu sistema interno glandular funciona melhor. Então, você pode fazer essa alcalinização ou com o próprio limão ou com bicarbonato de sódio. Também existem aqueles aparelhos industriais para residências ou para indústrias, os ionômeros, que fazem com que o pH do seu sangue fique próximo de 9,5. Tem águas também que têm esse pH. Ananda, Aguada, Ibirá, são águas que têm um pH 9,5. Então, é importante, independente de vocês terem problemas ou não, vocês alcalinizarem o sangue. Tá? Próximo. Antidepressivos. O uso de antidepressivos, os antidepressivos aumentam na fenda pós-sináptica neuronal a serotonina, 70% dos quadros depressivos, a noradrenalina, 20% dos quadros depressivos, e a dopamina, 10% dos quadros depressivos. Mas a maioria dos quadros depressivos são mistos. Tem deficiência de 2 neurotransmissores. Mas o antidepressivo, ele não consegue limpar o lixo celular que está dentro do próprio neurônio. E o antidepressivo, ele provoca 45% deles acidente vascular cerebral. Os antidepressivos, todos. É só ler a bula. 45% provocam acidente vascular cerebral. Tá? Então, a importância de a gente tratar e curar plenamente com vitaminas, com sais, com oligoelementos, com fitoterápicos, como nós estamos elucidando agora. Estatinas, esse é outro problema. Tabu muito grande. O colesterol normal, há 20 anos atrás, era 300. Hoje é 200. Sem nenhuma comprovação científica. Aliás, todos os trabalhos de colesterol, nos últimos 60 anos, mostram que os infartos, 98% deles tinha colesterol normal ou baixo. Repito, os infartos, 98% deles tinha colesterol normal ou baixo. Aí você passa pelo cardiologista, ele prescreve uma estatina para baixar o seu colesterol. O colesterol é um grande amigo nosso. O colesterol é um marcador biológico. Por exemplo, pessoas que têm hormônio masculino baixo,
testosterona. Se você for ver, o colesterol dele está alto. Por quê? É do colesterol que vira testosterona. Então, ele quer que o seu corpo corrija. Ele é um bombeiro que apaga os incêndios. É um produto espetacular. O colesterol, se fosse ruim, alto, Deus fez, pela primeira vez, uma coisa errada. Ele criou a gente à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, Ele nos formou. E o colesterol está presente no corpo inteiro. No cérebro, 25% é ele. Todas as membranas celulares têm ele. Os ácidos biliares para a digestão da sua gordura têm colesterol, como início. Os hormônios esteroidais, colesterol. As vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, colesterol. Então, o colesterol, infelizmente, ele é taxado como vilão para dar lucro para as multinacionais que arrecadaram bilhões e bilhões de dólares com esse produto. E quando você abaixa o colesterol por uma estatina, aumenta em 200% a chance de suicídio. Quando você abaixa o colesterol por uma estatina, aumenta-se em 200% a chance de suicídio. Porque o colesterol é um amigo do cérebro. Aliás, é o principal nutriente neuronal e não a glicose como a gente pensava. O colesterol, a estatina, provoca dores musculares generalizadas, mialgias, porque consome uma vitamina chamada coenzima Q10, ubiquinona ou vitamina Q, que participa do ciclo de Krebs como fonte de energia. Então, a pessoa que faz uso dele tem dores pelo corpo inteiro ou anda muito vagarosamente. Mas o principal problema dele, dessas estatinas, é que elas provocam amnésia global transitória. O que significa isso? Amnésia global transitória. Você perde a sua memória por 6 horas, e por 6 horas você não sabe quem você é, onde você está, o que você está fazendo, por 6 horas. Eu até brinquei com o pastor Val sobre as viagens para os Estados Unidos, 10, 11 horas. Quanto tempo demora? 10 horas, mais ou menos. O piloto toma estatina, porque tem colesterol alto, prescrito por um cardiologista de nome. E quando o avião está lá em cima, ele tem uma amnésia global transitória. 6 horas ele não sabe o que fazer, não sabe aonde ele está, o que ele está fazendo. O avião fatalmente cairá. Ou amnésia global transitória, por 6 horas a pessoa fica como se tivesse 13 anos de idade, se comportando como uma criança de 13 anos de idade. Estatinas. Colesterol protege o cérebro. Colesterol jamais pode ser derrubado. Colesterol está alto só como marcador biológico de algum problema interno. Como hipertensão é um sintoma, não é uma doença. Como depressão é um sintoma, não é uma doença. Como transtornos de ansiedade é um sintoma, são sintomas, não são doenças. E aí está ele como vilão. No local do crime, o bombeiro apagando o incêndio, foi pego lá na fase de rescaldo, tudo preto, ele em vermelho. Olha o bandido ali, colesterol. Quando ele foi apagar o incêndio. Colesterol é um mocinho, criado por Deus. Ele é tão importante que todo o colesterol que entra na nossa alimentação não cai na corrente sanguínea. O sistema imunológico do intestino pega para ele. Não deixa que caia. Colesterol é tão importante que é produzido por todas as células internas nossas, do cérebro, do fígado, da própria vesícula, das adrenais, dos ovários, testículo. Todos produzem. Células miocárdicas, todos produzem. E 90% do aumento dele
se dá por açúcar. É o carboidrato, açúcar, glicídio, glúten, que é o grande vilão, que quando ingerido, passa pelo fígado. O fígado tem uma enzima, HMG, com enzima redutase, que transforma o açúcar no colesterol. O colesterol não provém da alimentação. Apaguem com o mito de gordura saturada animal e colesterol serem inimigos. São extremamente benéficos para o nosso corpo. Isso o FDA, Fundo de Administração de Drogas dos Estados Unidos, admitiu há 8 meses atrás 20 anos de erros contínuos, atribuindo a problemas cardiovasculares e cerebrovasculares ao colesterol e à gordura saturada. O problema, o inimigo é carboidrato, açúcar, glicídio e glúten. O FDA reconheceu isso. Também com mais de 1000 trabalhos aí, não tinha como contestar. Mas as indústrias, elas não pararam por aí. Como toda pesquisa de colesterol foi feita em homens, há 8 anos atrás resolveram fazer em mulheres. Projeto Júpiter. Todas se tornaram diabéticas, usando estatina. Todas se tornaram. Eles abafaram o estudo. A primeira vez que o colesterol foi denunciado como causador de problemas cardíacos e cerebrais foi em 1915, por um médico russo que deu gordura a um herbívoro, a um coelho. Entupiu as artérias, lógico. Ele não tinha metabolismo para isso. Não foi feito em ratos, que tem um metabolismo parecido com o nosso. Foi feito em herbívoro. Então, está na hora de colocar o pingo nos is, de esclarecer toda a verdade, porque o que eu estou falando não é opinião minha, é farta documentação científica. Não há dúvida sobre isso. O FDA falando. Colesterol baixo, jamais. 200, 220, 240, 250, 80, espetacular. Saúde, nota 10. Tem que ver por que ele aumentou também. Porque ele é um marcador biológico. Próximo. Bom, eu tinha falado que o estômago produz pouco ácido clorídrico, a partir dos 35 anos, vai declinando. E esse declínio da produção de ácido clorídrico faz com que uma enzima chamada carboxipeptidase, ela não funcione. E a carboxipeptidase não funcionando, você não absorve a vitamina B6, piridoxina, a vitamina B9, ácido fólico, e a vitamina B12, cianocobalamina. As 3 vitaminas são fundamentais para a atividade cerebral, para você ficar com o cérebro extremamente lúcido e não ter quadros depressivos. Tanto é que nós usamos para o tratamento inicial a reposição das vitaminas B6, B9 e B12. Esse é o primeiro passo. Junto com o equilíbrio do aparelho digestivo, pancreatina, e junto com a acidificação do estômago, cloridrato de betaína ou vinagre de maçã. Outro produto espetacular, que infelizmente o nosso solo ele não tem, porque não é um solo vulcanizado, não temos vulcões, é o magnésio, nutriente número 1 do mundo. O magnésio age no seu cérebro, só ele tira você do quadro depressivo, só ele cuida dos quadros de transtornos de ansiedade. O magnésio evita a morte súbita. Quantos entusiastas de esportes de final de semana transpiram, não fazem atividade física e infartam, tem morte súbita? Magnésio, deficiência. Ou tomam sauna, depois vão beber, vão comer e fazem um esporte, morte súbita, deficiência de magnésio. O magnésio evita arritmias. O magnésio controla a contração muscular nossa, contratura muscular. O magnésio fixa o cálcio no osso, impedindo osteopenia, osteoporose. O magnésio controla 350 reações bioquímicas.
for falar sobre magnésio, tem que falar 3 horas dele. Extraordinário nutriente, e a gente faz como tratamento também. Tá? Tem muita gente que associa ao copo de limão pela manhã cloreto de magnésio a 35%. E aí você tem uma eficácia maior ainda. Você pode associar os dois. Tá? Ômega 3 e óleo de krill. O ômega 3 não é mais usado. Por quê? Apesar de ser o terceiro melhor nutriente do mundo, não é mais usado, porque todos têm contaminação mercurial. Os peixes de águas salgadas, profundas, truta, salmão, cavalinha, arenca, anchova, todos têm contaminação mercurial. Então nós fomos do lado contrário do oceano, na Antártida, pegar o óleo de krill, que é um crustáceo que a baleia se alimenta. E Islândia, Finlândia e Dinamarca trazem para nós o óleo de krill. O óleo de krill é muito superior ao ômega 3. O ômega 3 é responsável pelo sistema límbico amigdaliano nosso. Tanto é que as depressões pós-parto, que o médico usa antidepressivo erroneamente, porque não conhece a fisiologia dessa depressão, o bebê precisa, principalmente no primeiro trimestre, de muito ômega 3. Ele rouba da mãe, o feto, o embrião. Para o desenvolvimento cerebral dele, ele precisa, no primeiro trimestre, de muito ômega 3. E a mãe não sabe, e o ginecologista ele não prescreve ômega 3. A criança nasce com um coeficiente intelectual altíssimo. Na segunda, terceira gravidez, o feto, o próprio embrião, vai querer ômega 3. Mas a mãe não tem mais. Exaure, depleta a mãe até o 9º mês. Aí, após o parto, ela desenvolve depressão pós-parto, que você trata com 2 meses com ômega 3, corrige tudo. Não precisa entrar com antidepressivo. Ômega 3, a maioria, ele se forma pelo fitoplâncton. São peixes de água salgada profunda, que para que o sangue não fique congelado, eles se alimentam desse fitoplâncton, e os fitoplâncton vira ômega 3. O ômega 3 impede o congelamento do sangue desses peixes. Se você pegar um salmão, que é a maior fonte de ômega 3, fora o óleo de fígado de bacalhau, uma colher de café por dia dá todo o ômega 3 que você precisa nesse dia. Se pegar um salmão, o salmão criado em cativeiro não tem água profunda e nem águas frias. E não se alimenta de fitoplâncton, ele se alimenta de ração. Não tem ômega 3. Ele vai nascer branco. Aí eles coram o salmão, para que fique com aquela cor especial dele. Joga tintura nesse salmão. O óleo de krill é extraordinário. 80% vezes mais fosfatidilcolina do que o ômega 3. Impulsos elétricos, bioquímicos e neurotransmissores. Óleo de krill, 60 vezes mais DHA do que o ômega 3, ácido docohexanoico. 60% do nosso cérebro é DHA. 25% do nosso cérebro é colesterol. 85% do nosso cérebro são gorduras especializadas. Óleo de krill faz uma coisa mais importante ainda, gente. Quando a gente come carboidrato, açúcar, glicídio e glúten, voltamos a esse quarteto mágico. As gorduras nossas formam citocinas, anticorpos, para causar apoptose, morte neuronal, suicídio de neurônios. Repito, toda vez que a gente consumir carboidrato, açúcar, glicídio e glúten, as nossas gorduras formam anticorpos que vão até o cérebro matar neurônio. Isso acontece 4 ou 5 vezes ao dia. Arroz, feijão, pão, massas, cerveja, refrigerante, doces, e aí vai fora. Todos os dias, 70, 80, 90 anos, e o cérebro sofrendo sem reclamar, porque o cérebro não tem receptores para dor. O cérebro sofre silenciosamente.
até você ter uma doença neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, demência, esclerose múltipla, epilepsia, e aí vai fora. Todas desencadeadas por carboidrato, açúcar, glicídio e glúten. O que o óleo de crio faz? Acarpeta o cérebro em 80%, como um escudo protetor, e impede que essas toxinas inflamatórias geradas pelas gorduras, quando você come esses carboidratos, lesione o cérebro. Então é um produto que tem que ser usado por todo mundo, óleo de crio. O ômega 3, a indústria está tentando desovar, porque sabe que todos os trabalhos científicos mostram contaminação mercurial. É que os médicos não leem muito, não tem muita literatura, mas quando os médicos descobrirem, vão parar de prescrever o ômega 3. E vão passar a usar o óleo de crio, que é muito superior. Iodo. Iodo é outro problema. Iodo é o quarto melhor nutriente do mundo. O iodo, nós temos uma ingesta 100 vezes menor do que nossos avós. O iodo. O iodo, ele foi descoberto há 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma doença chamada hipotireoidismo subclínico. O que é o hipotireoidismo subclínico? Você, além de não ingerir iodo, você tem contaminação por halógenos, flúor, cloro e bromo. Flúor, cloro e bromo, que deslocam o iodo da sua tireoide e faz com que ela não funcione. E aí você começa a ganhar peso, você começa a ter hipertensão arterial, você nunca teve, passa pelo cardiologista, ele te prescreve vários antihipertensivos, erroneamente. Começa a ter aumento de ácido úrico, nunca teve. E o problema é intoxicação por halógenos. Flúor está na água. A nossa água é fluoretada. É um absurdo. É um produto prescrito na Europa e nos Estados Unidos, abolido. É incinerado, queimado. É um resíduo da indústria do alumínio. E aqui jogaram na água, dizendo que previne cáries dentária. Outra baboseira, outra grande mentira. Todos os trabalhos mostram. Imagine dentista fazendo fluoretação em criança, um veneno, um crime. O flúor desloca o iodo. Até inventar um antidepressivo antigo, Prozac, fluoxetina, à base de flúor. Outro halógeno é o cloro. O cloro é jogado na água. O cloro, você está tomando banho, aquela fumaça do próprio chuveiro, tem flúor e tem cloro, e você inala ela. Mulheres que tomam banho demorado, crianças, são intoxicadas pelo flúor e pelo cloro. Banheiro tem que ter uma ventilação apropriada, para não formar essas fumaças aí. Sauna úmida, veneno em nosso país, sauna úmida com flúor e com cloro. Estou me desintoxicando, tá sim. Está se intoxicando por 2 halógenos, flúor e cloro. A menos que seja uma sauna de um sítio, de uma chácara, onde não há processamento de água, nem com flúor e nem com cloro. Bromo. Bromato dos pães. Os pães, eles têm bromato, a grande maioria. Alguns usam monoglutamato de sódio, outro veneno terrível para o nosso cérebro. O bromato dá tamanho ao pão. O bromato está presente nas bolachas duras. O bromato está presente nos carros expostos ao sol. Depois de 2 horas, o interior dele é tudo bromato. Você tem que andar com os vidros abertos uns 5 minutos para ventilar o carro e dissipar esse bromato. E até um antidepressivo, um tranquilizante, aliás, muito famoso, Lexotan, do laboratório Roche, bromazepam, bromato puro. Então, todos nós temos uma deficiência muito grande em iodo, por esses fluoreto, cloreto e brometo da vida. E também, o iodo ajuda na limpeza de metais pesados, que prejudicam todo o trato digestivo nosso. Alumínio, chumbo, mercúrio. Por quê? A gente usa esse iodo numa vasilha
cheia de água com verduras, legumes e frutas. E coloca 2 gotinhas de Lugol a 2%. Cobre, porque o iodo sofre fotodecomposição. Deixa 1 hora, 1h30. Essa água está rica em agrotóxico, pesticida, herbicida e fungicida. E aí a gente lava todos esses produtos, tornando esses produtos orgânicos, sem nenhuma química. Esse Lugol, que é o iodo também, a gente pode usar a 5% após ter tomado o copo de água com limão pela manhã. Esperamos 10 minutos, aí pegamos meio copo de água, com 2 gotas de Lugol a 5%, qualquer manipulação faz, caríssimo, custa R$30, o frasco dura 1 ano. E aí você toma e está feito a tua manhã, com o próprio limão e com esse Lugol. Intoxicação por esses metais pesados, a gente tem que ver chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio, níquel, arsênico, porque esses metais acabam prejudicando o funcionamento do trato digestivo nosso, dando aquele problema de disbiose que eu tinha falado anteriormente. Vitamina K2, outro tratamento aí, é o 5º melhor nutriente do mundo. A vitamina K2 foi descoberta há 8 anos atrás. Nós pensávamos que existia só a vitamina K, K1, para coagulação do sangue. E descobrimos que existe a vitamina K2, que é uma vitamina espetacular, porque ela pega o cálcio de todos os locais onde ele se encontra e leva para o osso. Ela tem um GPS voltado para a parte óssea. Espetacular. Suplementos de cálcio, ninguém deve usar, em hipótese nenhuma. Ontem peguei uma paciente que o médico ficou bravo com ela, porque ela está com osteopenia, pela densitometria óssea, e o médico falou, olha, você está porque você não fez reposição de cálcio. Eu falei, olha, o médico tem que estudar um pouquinho, hein? Que a reposição de cálcio faz com que a nossa longevidade caia em 20 a 30 anos. O cálcio não tem GPS para o osso, não. O cálcio vai na sua aorta, causar aneurisma de aorta, vai no coração, causar infarto agudo do miocárdio, vai no cérebro, causar acidente vascular cerebral, vai nos rins, provocar cálculo renal, vai no fígado, provocar calcificação hepática, vai para todo lugar, menos para o osso. Daí a K2 ser uma descoberta extraordinária, porque pega o cálcio e leva ele para o osso. Cativa o cálcio dentro do osso. A K2 descobriu-se há 1 ano atrás, 1 ano e meio, que ela é fonte de colágeno e elastina para as artérias ficarem maleáveis e flexíveis. Ela limpa o cálcio das artérias, aterosclerose, e leva o cálcio para o osso e ainda faz formar colágeno e elastina nas artérias e na pele do rosto, evitando rugas e marcas de expressão. Então, K2 é um produto extraordinário também, todo mundo deveria usar. Óleo de coco. Óleo de coco, o 3º melhor nutriente do mundo. O primeiro é o colostro do leite materno, o segundo é o ovo completo. O 3º, óleo de coco. O óleo de coco, ele é um dos preventores de Alzheimer. Vou falar sobre 4 produtos que previnem Alzheimer. Um deles é o óleo de coco. O óleo de coco, ele substitui as gorduras vegetais hidrogenada trans, que ninguém deve usar. Óleo de canola, soja, girassol, amendoim, milho, algodão, tudo veneno. Jogar fora. Não dá nem para o seu inimigo, se é que existe. Usar óleo de coco, banha de porco ou manteiga. Só fazer fritura com esses 3 produtos. A fritura é mais de 500 graus Celsius. Não pode usar azeite de oliva extra virgem. Azeite de oliva até cozimento de 100 graus. Acima de 100 graus, ele denatura, ele perde as características dele. Azeite de oliva é para pratos frios. Excepcional também. Só que, para frituras, óleo de coco, manteiga e banha de porco. A banha de porco também é extraordinária. Extraordinária. Inclusive, você pode conservar
carnes dentro dela também, como nossos avós faziam. É espetacular. Retirar carboidratos. Carboidratos, eu já falei, carboidratos, açúcar, glicídio e glúten é o grande mal da humanidade. E agora, sabendo que além de provocar obesidade por picos de insulina, deposita na gordura visceral, provoca obesidade cerebral. Diabetes cerebral, diabetes tipo 3, é excesso de insulina no cérebro. O carboidrato ele é terrível, mas principalmente agora porque a gente sabe que eles provocam apoptose neuronal, morte neuronal, suicídio de neurônios. Evitar o máximo possível carboidratos. Quando você retira carboidratos, você aumenta a gordura saturada. Quando você retira a gordura animal, você aumenta carboidrato. Então, deixa a gordura animal, que só faz bem, e não ingira carboidrato, ou evita o máximo possível. E usa óleo de krill para evitar a destruição dos seus neurônios. O sono. O sono é uma outra medida terapêutica profunda para quem tem depressão e transtornos de ansiedade. O sono tem que ser de 6 a 8 horas, porque de 6 a 8 horas, 2 horas fica REM, movimento rápido dos olhos. Nós temos o sono 4 fases. Na 4ª fase, que ele entra sempre, 20 minutos, ele entra em fase REM, que é chamada, porque é uma fase paradoxal. Há um movimento rápido dos olhos, você vê, e as ondas cerebrais são ondas beta, ondas de vigília, e você dormindo profundamente. Esse é o sono reparador, revigorante. Tá? O sono, então, ele tem que ser em quarto escuro, totalmente escuro, porque a pineal sua, ela só funciona em quarto escuro, em ambiente escuro, para a produção de melatonina, que induz ao sono profundo, e produção do hormônio de crescimento, que vai restaurar todo o seu corpo, todo o seu cérebro, a noite toda. O que a gente recomenda é a gente usar a luz azul, o bloqueador de luz azul. A luz azul tem um espectro da luz visível de 420 a 480 nanômetros, onde a gente tem um óculos que na internet tem de 50, 100 reais, é super barato o óculos. Nós devemos usar a partir das 18 horas. Por quê? Porque bloqueando a luz azul, você pode ver televisão, computador, tudo. Até 22, 23 horas, até você dormir. Só que ele bloqueia a luz azul, bloqueando a luz azul, a sua pineal já está numa escuridão, já está numa penumbra. Seu corpo ele não percebe, mas a pineal já está dormindo, preparando você para o sono. Na hora que você for deitar, 11 horas, meia-noite, sei lá, você tira o óculos e em quarto escuro você deita. O sono, cada hora antes da meia-noite, equivale a 2 horas após a meia-noite. Se você foi dormir às 11, equivale se você tivesse dormido de meia-noite às 2. Se você foi dormir às 22 horas, equivale que você tivesse dormido 4 horas, da meia-noite às 4. Outra coisa, das 11 horas da noite a 1, a desintoxicação da sua vesícula biliar. Da 1 hora da manhã às 3 horas da manhã, desintoxicação hepática. Tudo é perfeito, tudo é obra de Deus. Felizmente, a gente tem todos esses trabalhos científicos mostrando isso. Se você acordar à noite para fazer xixi, você não pode acender a luz. Acendeu a luz, acabou a pineal. Bloqueou melatonina, bloqueou hormônio de crescimento. Então, você tem que usar uma lanterna vermelha. Acende a lanterna vermelha e vai até o banheiro, faz a sua necessidade, porque a lanterna vermelha, a luz vermelha, não bloqueia a pineal. O sono é prioritário, imprescindível para a recuperação neuronal, para tirar você da depressão e dos transtornos de ansiedade. Outra coisa imprescindível, atividade física. Bom, atividade física,
O que a gente pode falar de novidade? Produz BDNF, fator neurotrópico de desenvolvimento cerebral. Ou seja, nós pensávamos que o cérebro ele não sofresse regeneração das células neuronais. Na realidade, os neurônios eles não se regeneram. O que se regenera são as células gliais, que dão suporte para as redes sinápticas e para os próprios neurônios. Esse BDNF foi descoberto há 8 anos atrás também. Ele faz com que aumente a plasticidade cerebral. Então, numa zona que teve acidente vascular cerebral, numa zona inativa, ele consegue reconstruir toda essa zona. Os ratos com Alzheimer recuperaram plenamente a atividade cerebral. Plenamente a atividade cerebral. Já com Alzheimer. E o hormônio que faz isso é a irisina, um hormônio que vai ser sintetizado daqui 15, 20 anos, eu acho, se tudo correr bem, mas a atividade física já libera ele. Então temos algumas coisas contra o Alzheimer. Temos o óleo de coco, temos a vitamina D, extraordinária, a vitamina D, que também é tratamento para a parte cerebral. É o segundo melhor nutriente do mundo. Vou falar um pouquinho da vitamina D também. Temos óleo de coco, a vitamina D, temos a irisina feita na atividade física e o café. A cafeína, o café tem uma enzima chamada alfa-secretase, que destrói a substância beta-amiloide do cérebro também. A associação desses 4 produtos é infalível. Vale a pena testar. Voltando um pouquinho só, a vitamina D é fundamental e a vitamina D você consegue no sol entre 10 horas às 2, das 10 da manhã às 2 horas da tarde. De preferência ao meio-dia, mais ou menos uns 15 minutos nesse sol, sem FPS, sem filtro de proteção solar. Ultravioleta B, são 5% dos ultravioletas que penetram na atmosfera nossa, são 3 ultravioletas, A, B e C. O C, a camada de ozônio, que é de 30 a 35 quilômetros de espessura, impede que o ultravioleta C entre em contato com a gente. A camada de ozônio tem 5% só destruída. É mentira que destruíram a camada de ozônio. É mentira o aquecimento global. Tudo isso inúmeras pesquisas científicas mostram. Mas voltando à ultravioleta B. O ultravioleta B, ele é superficial. Ele causa apenas hiperemia da pele. Ele não é profundo. Mas o ultravioleta B, ao meio-dia, incidindo sobre a pele, pega o seu colesterol, olha ele aí outra vez, colesterol, passa pelo fígado, pelo rim, e vira a vitamina D3, que é a vitamina biologicamente ativa. Muita gente usa a vitamina D2, que é vegetal, não absorve nada. Tem que ser a vitamina D3, que você pode suplementar, ou você pode também tomar o sol entre meio-dia e meio. Tá? E no restante do dia, vocês perguntam para mim, olha, 95% dos ultravioletas são A. Esses são profundos, vai até a derme. Esses causam fotoenvelhecimento, esses destroem colágeno. Esses daí tem que ter filtro de proteção solar. Só que a maioria dos filtros de proteção solar, quero dizer para vocês, são parciais, eles só bloqueiam o ultravioleta B. Ultravioleta A, se você está num carro, ele passa pelo vidro. Ele está te queimando. E queima profundamente. Ultravioleta A. Ultravioleta B não passa pelo vidro. Ultravioleta A, você teria que ter um filtro solar, como na Europa, Estados Unidos, um filtro solar que bloqueia os dois, tanto o VA quanto o VB. Tá? Aqui tem que tomar muito cuidado também, porque alguns filtros de proteção solar têm estrogênios, hormônio feminino. E aí, causa melanoma. Foi verificado isso lá na Austrália também.
a incidência maior de melanomas em pessoas que fazem uso em grande quantidade de filtros de proteção solar. Bom, sobre isso aí a gente teria que conversar horas e horas aí, mas a indústria petroquímica, todos os produtos plásticos têm estrogênio. Todo produto plástico. Por exemplo, tomar café num recipiente plástico. Você está tomando estrogênio, hormônio feminino. Com tendência a câncer de cólon, com tendência a câncer de reto, a câncer de mamas e a câncer de próstata. Essas 4 glândulas. Colo, intestino grosso, reto, parte final do seu intestino, próstata e mamas. Então, todos esses daí, os produtos plásticos contêm estrogênio. Você colocar uma mamadeira no micro-ondas, você está jogando estrogênio para a sua criança pequena. Veneno. Hoje, as mamadeiras não têm bisfenol A. São mamadeiras um pouco mais caras, mas pelo menos não tem esse produto que se transformava em estrogênio também. O que se descobriu também? Que o estrogênio está presente também quando você esfria muito. Por exemplo, formas de gelo têm estrogênio, se são de plástico. Guardar material em freezer, em ambiente plástico, já tem estrogênio. Está liberando estrogênio. Veneno puro. Então, tanto o calor em excesso quanto o frio em excesso libera fitoestrogênios. Vou falar mais daqui a pouco. Então, a vitamina D é uma vitamina fantástica, segundo o melhor nutriente do mundo. Tem mais de 50 funções. Não é nem vitamina, porque vitamina, o conceito, é o que não é produzido pelo nosso corpo. São vitaminas. Nós temos que usá-las, ingeri-las. E ela não, ela é produzida pelo colesterol da sua pele, quando incide o ultravioleta B. Filtro de proteção solar, eu deveria falar mais, mas vou falar meio rápido. Não precisa ter filtro de proteção solar acima de 15, 18. Porque ele é feito de acordo com a cor da pele e de acordo com o MET, que é a quantidade de tempo em minutos que leva para você do meio-dia até virar avermelhamento da sua pele. Você calcula em MET. E aí você multiplica por 4 e vê o filtro de proteção solar seu. Por exemplo, se em 20 minutos a pele ficou avermelhada, você pega 4 e multiplica por 8. Esse é o filtro de proteção solar seu, no máximo. Tem muita química, inclusive estrogênio. Triptofano, um aminoácido fantástico que aumenta a melatonina nossa, induz o sono REM, e aumenta a serotonina. O triptofano está presente na banana, no grão de bico, banana, grão de bico, principalmente. Tá? O triptofano ele é fundamental também para o tratamento dos transtornos de ansiedade e depressão. É um produto muito bom para ser usado à noite, para dormir, porque ele aumenta tanto a melatonina como a serotonina. Choque térmico. Choque térmico é muito usado para depuração de metais tóxicos, parasitas. Você toma banho quente, o banho quente provoca uma vasodilatação arterial e venosa, vai toda a sujeira nas suas pernas e nas suas mãos, além de ácido úrico, toda a sujeira. Aí nos últimos 2 minutos desse banho, você coloca banho gelado. Contrai os poros, não tem quadro gripal, resfriado, nada, porque contrai os poros. Contrai as artérias e veias. E pelo sistema linfático, as toxinas sobem da perna até a região inguinal e do braço até a região axilar. Caem na sua corrente sanguínea e você imediatamente faz um xixi venenoso no próprio chuveiro. Xixi cheio de toxinas. Esse é o choque térmico usado. Os energizantes, eu já falei sobre o café, que produz alfa-secretase, uma enzima que digere substância beta-amiloide do cérebro, impedindo Alzheimer.
Os chás, tanto chá verde, branco, preto, são excepcionais. Cuidado em não usá-los à noite, porque eles têm cafeína também. Mas eles têm epigalato, catequina galato, um antioxidante fantástico. Eles têm cianinas, que mexem com as artérias por dentro, limpando as artérias por dentro. São produtos fantásticos para a atividade cerebral. Próximo. Aqui, eu vou falar sobre alguns venenos. Eu já tinha falado de um, que é o monoglutamato de sódio, que está presente nos ketchup, nas mostardas, em todo o tempero para saladas, nos McDonald's, por isso que induz, porque o monoglutamato de sódio, ele age no húmulus. Esse humanis ou húmulus fica no centro da sua língua. A língua tem receptores para salgado, para doce, para coisas azedas, mas tem no centro dela uma região inerte, que é onde o monoglutamato de sódio entra e te dá um prazer incrível. E as crianças viciam. Xarope de milho. Xarope de milho, o japonês vendeu para o norte-americano quando perdeu a Segunda Guerra. O xarope de milho tem frutose. 50%, 60%, 70%, 80% e 90% de frutose. Açúcar da fruta. O açúcar da fruta é um veneno puro. Nenhum órgão aceita o açúcar da fruta. Só o fígado. Quando nenhum órgão aceita e só o fígado aceita, é porque é veneno. Mas Deus fez a frutose com a fibra. Quando a gente ingere uma laranja com a fibra, a gente está com a fibra impede que toda a frutose passe pelo fígado. 50% passa pelo fígado, 50% passa pelo cérebro. Então, a frutose é um veneno tão grande que quase todas as esteatoses hepáticas, infiltração de gordura no fígado, ou é por álcool ou por açúcar da fruta. Suco de frutas, veneno puro. Veneno puro, suco de frutas, todas elas. Porque tem o açúcar da fruta e não tem a fibra, não tem o antídoto. Suco de maracujá, laranja, venenos puro. Forma infiltração gordurosa no seu fígado, que se evoluir vira para fibrose ou cirrose hepática, que se evoluir vira para carcinoma hepático, para câncer hepático. Além de engordar, né? Porque você toma um copo de suco de laranja, com 5, 6 laranjas em 30 segundos. Já a laranja, a fruta, com o próprio bagaço, você demora muito mais tempo. Soja e derivados, tudo porcaria. Tudo com estrogênio. Altas concentrações de estrogênio. Porcaria ao extremo. E tem lectina. Lectina é um veneno que as frutas têm para não atrair, não atrair insetos e passarinhos, para que elas consigam fecundar. A lectina. Mas a gente não pode comer a semente dessas frutas, tipo maçã. Não pode comer. Tem lectina. Tem essa semente. Então a soja, além de ser transgênica, como o milho lá é transgênico também, tem essa outra porcaria junto, nós temos que evitar o máximo possível. Não causa nenhum benefício para nós. Clorofila. Nós não somos ruminantes, não temos 4, 5 estômagos. Nós temos um estômago só. Clorofila, sucos verdes, detonam o aparelho digestivo seu. Todos esses daí, xarope de milho, soja, clorofila, goji-berry, aquelas frutinhas vermelhas, elas aumentam a permeabilidade intestinal, acabam com o aparelho digestório seus. E sem o aparelho digestório, nós não somos nada. Nem o cérebro funciona. Próximo. Próximo. Não. Eu queria falar sobre medicina quântica antes do encerramento. Medicina quântica, biofísica quântica,
Eu vou implantar no meu consultório em janeiro agora. É um estudo muito profundo na parte atômica da célula, a parte de elétrons, nêutrons e prótons. Nós temos que ser doadores de elétrons. Temos que ser neutrinos, doadores de elétron. Porque quando a gente perde elétron, nós perdemos e formamos radicais livres. Então, para você ter uma noção, o estudo dessa parte quântica mostra que todos os órgãos funcionam em plena harmonia. E existe um comprometimento desses órgãos em tríade. Tem a primeira fase, se não descobrirmos nessa primeira fase, que é tireoide, pâncreas e adrenais, essa fase a gente descobre a própria doença antes dela se manifestar, no plano espiritual até. A doença nem se manifestou, a gente já descobre. Tratamento preventivo extraordinário. Mas se não tratarmos nessa primeira fase, evolui para fígado, linfático e rins. Se não tratarmos, evolui para cérebro, intestino, sistema imunológico, terceira fase. Quarta fase, coração, pulmão, neurovascular. Se não tratarmos, evolui para a tríade 5, estrógeno, progesterona e testosterona, afetando todo o eixo neuroendócrino, imunomoral. Como vocês podem ver, o DNA de Deus presente nas nossas menores unidades. A tríade Pai, Filho e Espírito Santo. Não é por acaso isso. Então a gente vai trabalhar com essa medicina quântica, agregando valores a mais, com todo esse trabalho que a gente faz para todas as doenças em si, inclusive para depressão e transtornos de ansiedade. Voltando ao último quadro, é importante, como Jesus falava, estarmos nesse mundo, nós somos peregrinos, passageiros desse mundo, estarmos nesse mundo, mas não isolarmos. Quem isola tende a quadro depressivo, a quadro melancólico. Quem isola tende ao suicídio. Nós somos um ser social. O que nós temos que fazer é termos fé no nosso Criador, nas potencialidades que Ele deu, que o pastor Val deu até 6 ou 7 sermões sobre isso. E, além disso, ter pensamento positivo, que as tempestades não são para todo sempre. São tempestades para que a gente se edifique melhor. E nós, sendo edificados melhor, a gente pode fazer com que as nossas experiências sirvam para um outro que está sofrendo. É o que eu tinha que falar, tentei falar o mais rápido possível, mas acho que deu para ter uma compreensão global de todo esse assunto. Obrigado.